Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Para orar tiempo se va a leer en portugués de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vamos ler em português, capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 ao 8. Pode abrir suas Bíblias aí. Tá ali, ó, no telão. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar, voy a decir muy corto cómo he llegado a Brasil. Bom, antes de começar, eu quero dizer bem rapidinho como eu cheguei no Brasil. En enero de 2019, en una iglesia que voy a Madrid, Em janeiro de 2019, em uma igreja onde eu frequento lá em Madrid. realmente mi iglesia es misionera donde voy. Essa igreja é uma igreja missionária. Aunque mi iglesia casa es una iglesia rumana a 2 horas de Madrid. Ainda que eu também tenho uma outra igreja que é romana do meu país, que é 2 horas ali de Madrid. Entonces, en enero de 2019, la iglesia misionera que se llama International Church Madrid. Então, em janeiro de 2019, eu estava nessa igreja aí. Esa iglesia tenía como 7 días de ayuno y oración en cada enero al principio de Então, enero. essa igreja tinha 7 dias de jejum e oração a cada janeiro. Y hacían un túnel de oración, las personas pasaban y oraban. E fazia turnos de oração, as pessoas passavam e oravam. Y daban palabra E profética. também davam palavra profética. Llegué a un punto y una mujer me dijo: tengo una visión para ti. Então, lá nessa reunião, uma mulher disse: eu tenho uma visão para você. Veo que Dios te da flores. Então, eu vejo que Deus está te entregando Y flores. eso representa a las naciones. E essas flores representam as Y nações. una de ellas veo que es Brasil. E uma dessas flores é o Brasil. Y Dios te va a enviar a Brasil. E Deus vai te enviar para o Brasil. Y va a haber algo especial en tu vida y también a través de ti en Brasil. Então, e vai acontecer algo especial na tua vida, através de você e em você no Brasil. Yo tomé esa palabra y seguí orando. Então, eu peguei essa palavra profeticamente e segui orando. Entonces, justo ese mismo verano, en el tour misionero que organizamos por Europa, E nesse mesmo ano, no tour missionários que a gente organiza na Europa, después de unos 6-7 meses, Dios trae a Maurílio al tour. depois de 6-7 meses dessa profecia, Deus levou o Maurílio ao tour lá na Europa. Es la primera vez que un pastor brasileño viene a nuestros tours. Então essa foi a primeira vez que o pastor brasileiro foi nesse giro ministerial dele. Y bueno, ese tour era por 20 naciones de Europa. Esse giro missionário era por 20 nações da Europa. Durante 25 días. Durante 25 En dias. intercesión, Intercessão, evangelismo, por las calles, evangelismo, pelas ruas, predicando en iglesias, pregando nas igrejas, de pentecostales, evangélicas, de varias igreja de denominaciones. todas as denominações. Porque la visión es movilizar el cuerpo Porque de a Cristo visão é a las calles mobilizar, levar compromisso nas igrejas. para que Dios traiga avivamiento y salvación a cada pueblo y nación de Para que Europa. Deus traga avivamento e salvação em cada povo e nação. Entonces, después del tour dice Maurílio: oye, ven a Brasil. Então depois que terminou o tour,
falou assim, olha, vem para o Brasil. En 2020 tenía conferencias, me invitó, pero no podía. Então, em 2020, o Maurício tinha uma conferência no Brasil, me convidou, mas eu não pude Fue en ir. cuarentena y luego al final del año tampoco pude venir. Foi a época da pandemia e eu não pude vir. En 2021 estuve 5 meses en México. Então, 2021 eu fui para o México, fiquei 5 meses. Y cuando él me invitó en octubre, resulta que un amigo mío dio positivo de COVID. Então, ele me convidou para vir em outubro de 2021, mas o meu amigo pegou Covid. Y me llamó la policía, dice, tienes que estar 10 días en casa sin salir. Então, a polícia falou para ele que ele tinha que ficar 10 dias em casa. Y no pude venir. Então, eu não pude vir. En enero de 2022 me invitó, pero tenía que ir a Alemania, tenía un viaje planificado. Em janeiro de 2022, o Maurício me convidou para vir para o Brasil, mas eu tinha um compromisso na Me Alemanha. invitó otra vez en abril, pero no pude Em venir abril me chamou também, mas eu não pude por vir. unos criterios de entrada al país. Porque por alguns critérios de entrada no Y país. ayuné 7 días Yo- por Brasil, solo comiendo en la E noche. eu orei 7 dias pelo Brasil só comendo à noite. Señor, abre tú la puerta para mí en Brasil. Senhor, abre a tua porta para mim no Brasil. Al final, en abril y mayo, hicimos un viaje a Ucrania en medio de la guerra. Então, em abril e maio, nós fizemos uma viagem para a Ucrânia, no meio da guerra. Entonces entendí que Ucrania tenía más necesidad que Brasil en ese Então, momento. eu entendi que naquele momento a Ucrânia tinha maior necessidade do que a minha vida. Y fuimos a Ucrania y damos cada día 1.300, 1.500 refugiados comida. Então, na Ucrânia, nós estivemos ali dando 1.500 pratos de comida por dia. Vimos hijos, madres y padres ancianos corriendo de la guerra del norte hacia el sur A de gente Ucrania. viu anciãos, pais, mães, crianças correndo, fugindo da guerra. Gente con sus padres en la guerra, con sus esposos en la guerra, sufriendo un lleno de la guerra. Muitos filhos tinham seus pais na guerra e muitas mulheres tinham seus esposos na Una guerra. de las cosas que me tocó en Ucrania es que sonaba la alarma de guerra y corríamos para meternos en el búnker. Então, uma das coisas que me impactou é que soava o alarme e nós tínhamos que correr e entrar nos bunkers debaixo da terra. Ucrania para mí fue el segundo país que yo pensé, yo puedo morir aquí como Então, misionero. na Ucrânia foi o segundo país que eu já fui que eu pensei que ia morrer. Uno de ellos fue México, que yo pensé que podía O morir ahí. primeiro foi o México, eu pensei que podia morrer. Por todo lo que hay en el país, por la violencia y todo, es peligroso. Porque o México é um país de muita violência. Estuve en Ciudad Juárez, que es uno de los países de la ciudad más peligrosa del Eu planeta. estive no México, numa das cidades mais perigosas. Entonces en Ucrania sonó la alarma y corríamos al búnker. Então, lá na Ucrânia sonou o alarme de guerra e nós entramos para. Los militares también, los militares se metieron en un búnker todavía más E fuerte. os militares também se meteram num bunker bem mais Y protegido. después de 15 minutos salíamos, porque pensaban que en 15 minutos tiene que llegar la bomba. Y si no llegó, no va a llegar. Então ficamos 15 minutos lá debaixo da terra, dos bunkers, e depois de 15 minutos a Y gente ahí saiu. vimos mucho sufrimiento en Ucrania, mucha necesidad. Eu vi muito sofrimento na Ucrânia e muita necessidade. Entonces, un día me acuerdo que yo no hablo ucraniano. Yo puedo predicar, gracias a Dios, en 3 idiomas, traducir 3 Eu me idiomas. lembro na Ucrânia, eu não falo o ucraniano, mas eu posso pregar em 3 idiomas. Pero ucraniano no. Mas o ucraniano Pero não. aprendí como el portugués algunas palabras, slavo bogo, que es gloria a Dios. Não, mas eu aprendi algumas palavras aqui, essa palavra aí que é glória a Deus. Entonces pasaban las personas recibiendo comida. Então as pessoas passavam ali no nosso balcão recebendo marmitas. Y había varios equipos que servíamos a los refugiados. E tínhamos várias equipes servindo aos refugiados. Y resulta que yo decía slavo bogo a la Então gente. eu dizia, salve o povo, Que significa gloria a Dios. Significa glória a Un Deus. día me acuerdo que había un hombre anciano ahí que olía mal, a lo mejor porque no se duchó muchos días, a mí Então, no me eu me lembro que um dia chegou um ancião, um velhinho, que estava cheirando mal, porque fazia muito tempo que ele não tomava A mí banho. me dolía mucho ver ancianos que dejaron su casa, su coche, todo para huir. Imagínate tú que tienes que huir y dejar tu casa, tu coche, tu tierra, todo. Solo vas con una maleta o con una Então, ropa encima. eu via muitos anciões e pessoas que fugiam das suas casas, deixavam seu carro, sua casa, tudo que tinha para poder fugir e salvar suas vidas. Imagínate a ti que hay una guerra en Brasil y tienes que dejar tu casa, tu Imagina coche, tu você, tierra. se tivesse uma guerra aqui, você tinha que deixar sua casa, tudo do jeito que está, e fugir para salvar Tu sua vida. iglesia y huyes Tinha que deixar a igreja, deixar tudo e fugir para salvar Eso sua te arranca del lugar. vida. Isso te tira do lugar.
Entonces cuando le dije a ese hombre, slava un poco, Então eu dizia essa palavra em ucraniano. empezó a llorar, se quebrantó. E o homem começou a chorar. Quería hablarme, pero yo no entendía ucraniano. Eu queria falar mais Jesus, mas eu não entendia a língua dele. Él me quería hablar, pero yo no entendía su Eu também lengua. queria comunicar algo, mas eu não entendia. Entonces le dije a una voluntaria que hablaba ucraniano, inglés, Então eu chamei uma para mí. voluntária que falava a língua deles, ucraniano e falava Y él inglês. dijo que nadie en su vida le dijo gloria a Dios, nadie le habló de Dios en su Ele vida. disse que nunca na vida dele alguém falou para ele glória a Deus. Eso me tocó mi corazón. Isso me tocou muito o ¿Cuánta coração. necesidad hay de misiones en Quantas Europa y en el mundo? necessidades há de missões no mundo. Le abracé y oré por él. Então eu abracei ele e orei por La ele. mujer, el hombre estaba llorando. O homem estava chorando, Yo tenía que seguir repartiendo comida. mas eu tinha que seguir dando comida para os outros. Otro día una madre de unos 50 años viene temblando delante de la Então, cama. outro dia uma mãe vinha tremendo diante da gente. Ella decía, necesito medicamentos porque me duele la cabeza. Ela dizia que queria medicamentos porque estava doendo sua cabeça. Y yo le decía, mira, nosotros no damos medicamentos aquí, solo comida. E nós dizemos, nós falamos, nós não temos medicamentos, mas nós temos Pero comida. le pregunté y hablé con otro traductor, le pregunté, ¿por qué tienes dolores de Eu cabeza? perguntei, por que sua cabeça está doendo? Ella me dijo, es que me llevaron a mi hijo a la guerra. Ela disse, é porque levaram meu filho para a guerra. Y volvió a casa. Então ela Pero lo llamaron otra vez, por segunda vez a la guerra. levou ele para a guerra, ele voltou para casa, mas chamaram ele de Y novo. tengo miedo que mi hijo va a morir E eu estou com medo que meu filho possa morrer. en la guerra. Y la mujer dice, no puedo dormir cada vez que pienso que mi hijo Então puede morir en la ela disse, eu guerra. não consigo dormir porque eu fico pensando no meu filho que está lá guerreando. Tengo ansiedad, tengo dolores de la Então eu cabeza. tenho muita ansiedade, tenho dor de cabeça. Cuando pienso que mi hijo puede morir. Quando eu penso que meu filho possa morrer Entonces na yo le guerra. hablé de Cristo. Então eu falei de Cristo para Le ela. dije, mira, Cristo puede proteger a tu hijo. Então eu disse, olha, Jesus pode proteger teu Vamos filho. a poner a tu hijo en las manos de Nós Dios. vamos orar pelo teu filho. Tú también tienes que recibir a Cristo en tu Você corazón. precisa receber Cristo no teu Y coração. decir que Cristo entre en tu casa y Tem que protege tu deixar casa. Jesus entrar na tua casa e proteger teu lar. Y le hablé y recibió a Cristo en su vida. Então eu falei com ela e ela recebeu Jesus. Y oré por ella por paz, por E eu tranquilidad. orei por ela para que ela pudesse ter paz e tranquilidade. Y luego en el rostro se veía que la mujer recibió paz y No tranquilidad. rosto dela eu vi que ela recebeu paz. Gloria a Dios por eso. Glória a Deus por isso. Tenemos un mensaje de esperanza que podemos dar. Nós temos uma mensagem de esperança que nós podemos. El Evangelio es el mensaje que transformó la vida de millones de O personas. Evangelho é a mensagem que transformou a vida de milhões de De pessoas. millones de personas a lo largo de la historia. Milhões de pessoas ao longo da história. Entonces este mensaje de hoy trata de que tú respondas al llamado Então a misionero. mensagem de hoje trata de que você tem que responder ao chamado divino. Y Dios te puede enviar en cualquier lugar del mundo. E o Senhor pode te enviar para qualquer país do mundo. Por la gracia de Dios, Dios me llevó a 40 naciones de 3 Pela graça de continentes. Deus, eu já tenho ido a 40 países. He tenido que ir a lugares de temor donde yo pensaba yo puedo estar en la Eu já cárcel. fui em muitos lugares que eu pensei que eu ia ser preso. En Turquía vino la policía un día y tuvimos que huir y escondernos. Na Turquia, nós vimos a polícia e tivemos que fugir, porque são lugares que não Ser podem. misionero no es fácil. Ser missionário não é fácil. Tienes que dar tu propia vida. Eu tenho que estar disposto a entregar a tua Pero própria vida. vale la pena. Mas vale a pena. Jesús dice, el que no deja madre, padre, a causa de mí no es digno de mí. Jesus disse que aquele que não tem coragem de deixar pai e mãe por mim não é digno de mim. Si tú no eres capaz de dejar Brasil, tu mamá y tu papá para ir a otra nación, no es digno. Se No você eres não é digno capaz de de mí. deixar o Brasil, seu pai e sua mãe, para ir a outra nação pregar o Evangelho, você não é digno. Puedes cantar aquí, Você predicar, pode cantar aqui, pregar, danzar y saltar. dançar e pular. Pero si no eres capaz de ir donde Mas Dios se te você não envía, é capaz de ir onde Deus te no eres envia, digno de Cristo. você não é digno de Jesus. Cristo dejó el cielo, Jesus deixou o céu, dejó la riqueza del cielo, dejó su trono, deixou todo, o seu trono, deixou sua glória, para deixou venir tudo, a morir por para vir nosotros. morrer por nós. Él murió en la cruz Ele por morreu na nuestros cruz pecados. por os nossos pecados. Él dejó su sangre por nosotros, Ele deixou o seu sangue por para nós, que tú y yo seamos para salvos. que você e eu sejamos salvos. Si Cristo le hubiera dicho a Dios, yo no quiero ir, Padre, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Se Jesus não tivesse vindo aqui, nós não teríamos sido salvos. Jesús hubiera podido decir,
Padre, envía un ángel, envía un ángel, Jesus poderia ter falado, pai, manda um anjo, envía un serafín. manda um serafim. No me envíes a mí, soy tu hijo. Mas não me envia, eu sou teu ¿Cómo filho. voy a morir yo? Como você vai mandar para eu Pero morrer? Jesús fue obediente y Mas vino. ele foi obediente e veio. Por eso yo estoy aquí. Por isso eu estou aqui hoje. Por eso tú estás aquí. Por isso tu está aqui hoje. Porque Cristo murió por Porque ti. Cristo morreu por você. Cristo fue un misionero que vino del cielo en la tierra. Cristo foi um missionário que veio do céu para Por cá. eso tú eres salvo. Por isso você é Tú salvo. eres sano. Por isso que você é Por curado. eso tú eres libre Por del isso que você é pecado. livre do pecado. Por eso eres empoderado por Dios. Por isso você é empoderado por Deus. Entonces, eso es una introducción. Pensemos en eso. Isso é uma introdução. Entonces vine a Brasil por fin en octubre, noviembre. Então Ahora agora eu vim ao Brasil. hubo mucha oposición para venir a Brasil. Me cambiaron los Teve aviones, muita oposição para vir me mudar me de cancelaron passagem. vuelos. Cancelaram meu De tal voo. manera que llegué justo el 15 de noviembre de 2022. Mas eu cheguei 15 de novembro de Justo el 2022. día de fiesta Justo no dia de nacional. festa nacional no Brasil. Es algo profético para Isso mí. é algo profético para mim. Entonces empecé a orar y evangelizar en Então São eu Paulo. comecei a orar e evangelizar em São Paulo, onde eu La cheguei. protesta que había ahí. Eu fui pro meio dos protestos lá que Y tava. brasileños dando la vida a Cristo. Os brasileiros dando a vida. Gloria a Dios. Glória a Deus. Orando por los brasileños que querían oración. Então nós oramos pelos brasileiros e eles entregando a vida para Jesus. Qué bueno, qué abiertos son aquí los corazones en Brasil. para Aqui recibir os a Cristo. corações são abertos aqui no Brasil. En Europa son muy duros, muchos ateos. Na Europa são duros, tem muitos ateus. Muchos dicen, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Muitos dizem, eu não preciso de Deus, para quê? Yo tengo comida, Eu já bebida, tenho comida, casa. bebida, casa. Dicen, los latinos creen más en Dios porque vienen a trabajar aquí. Então eles dizem, os latinos, eles acreditam lá em Deus. Eles vêm Porque vienen a trabalhar trabajar aquí aqui y enviar dinero a sus familias para para poder poder mandar dinheiro para sobrevivir. suas famílias, para poder sobreviver. Por isso que acreditam Por em eso Deus. ellos creen más en Dios, para que Dios les ayude. E por isso que eles acreditam em Deus, para Deus ajudar Y eles. los africanos y otros que vienen a trabajar en nuestro país. Os africanos também, e muitos Dizem outros igual. imigrantes que vêm trabalhar aqui, eles Pero precisam. yo doy gracias a Dios por el coronavirus. Mas eu dou graças a Deus pelo coronavírus. Ablandó los corazones de los Porque quebrou españoles, muitos corações dos de los espanhóis, europeos. dos europeus. Ahora escuchan mucho más la palabra de Dios. Agora eles estão ouvindo mais a palavra. Porque ahora piensan que hay después de la muerte. Porque agora eles pensaram o que tem depois da morte. Porque muchos familiares murieron Porque por el COVID. perderam muitos familiares. Y me encanta como Dios, en el medio de la prueba del fuego, E me encanta como Deus opera no meio da prova e do fogo. del fuego del coronavirus, Él preparó los corazones del mundo. Então, através do coronavírus, Deus também usou isso para tocar os corações das Porque en el pessoas. sufrimiento las personas buscan más a Porque Dios. no meio do sofrimento as pessoas buscam mais a Deus. Cuando a la persona le va bien, no buscan a Dios. Quando as pessoas estão muito bem, elas não buscam. Todos los que vinieron a Cristo es porque muchos eran enfermos y A necesitaban maioria dos sanidad. que vieram a Deus é porque estavam doentes, precisavam de cura. Otros venían porque Cristo daba panes y peces. Porque muitos vieram a Jesus porque dava pão e peixe. Y otros para escuchar la palabra de vida. Outros para ouvir a palavra. Pero todos tenían necesidad física Mas y todos espiritual. tinham necessidade, ou física ou espiritual. Y gloria a Dios por lo que Cristo dejó. E glória a Deus pelo que Jesus deixou. Bueno, de este pasaje quiero hablar de algunos puntos importantes. Nessa passagem de Isaías, quero falar de alguns pontos importantes. Isaías 6 empieza y dice, en el año que murió el rey Ocías. Isaías 6 começa dizendo, no ano que morreu o rei Uzias. Ahí podemos sacar un punto muy importante. Aqui podemos sacar um ponto muito importante. Situación de crisis. Situação de crise. Muere un rey en Israel. Morre um rei em Israel. Cuando muere un rey, el pueblo está preocupado. Ahora, ¿quién va a gobernar? Quando morre um rei, as pessoas ficam preocupadas. Quem vai nos governar? ¿Será un rey bueno o un rey Será um malo? rei bom ou um rei mau? ¿Será un rey que nos gobierne con Dios o sin Dios? Será um rei que vai nos governar com Y Deus ou sem el Deus? pueblo estaba preocupado. Então, o povo estava preocupado. Igual que Brasil ahora. Igual que o Brasil Hay agora. muchas Tem manifestaciones en las muitas calles. manifestações nas ruas. Por lo que había la política, las elecciones entre Bolsonaro y Pela Lula. situação da política, Bolsonaro e Lula. Y ahora puedo decir que Brasil está en una crisis. Agora eu posso dizer, o Brasil está num momento de Porque hay crise. mucha gente en la calle Porque buscando muitas ruas estão, solución, buscando que Dios sobre. estão nas ruas buscando uma solução. Están preocupados por lo que van a Estão gobernar preocupados com o que vai acontecer y cómo va a ir el país. e como vai ser
do país. Entonces, ahí el pueblo estaba igual. Es decir, Aqui em Isaías, o povo política. estava igual, no meio de uma crise política. Pero el segundo punto es que dice así, dice la palabra de Dios, vi yo al Señor. Aleluya. Mas o segundo ponto é: eu vi o Senhor. En medio de la crisis, Isaías ve al Señor. No meio da crise, Isaías viu o Senhor. El segundo punto es pon tu mirada en el Señor. Ou seja, uma oportunidade para ver o No Senhor. pongas tu mirada en Lula, en Bolsonaro, no. Não ponha a sua confianza em Lula e em Bolsonaro, não. No pongas tu mirada en la política. Não ponha o seu olhar na política. Ora por la política. Ore pela política. Clama que Dios gobierne en este país. Clame a que Deus governe o país. Pero primero tú mira al Señor. Primeiro você olha para Deus. Porque el Señor gobierna sobre Brasil. Deus governa sobre o Brasil. Me encanta aleluya. Aleluia. Me encanta la historia de Nabucodonosor. Me encanta a história de Un Nabucodonosor. rey muy poderoso en la Muito tierra. poderoso na Toda terra. Babilonia le pertenecía a Toda él. a Babilônia pertencia a Un ele. día él estaba sobre su palacio. Dia ele estava sobre o seu palácio. Con mucho orgullo y soberbia Com dijo: muito orgulho e soberba ele disse: no es este Babilonia que yo creé con mis não é propias essa manos. Babilônia que eu criei com minhas próprias mãos. Y la palabra de Dios dice en Daniel 5. E a palavra de Deus diz em Daniel 5: Un ángel del cielo le dice al rey: uma voz do céu disse ao rei: irás fuera del reino del palacio y comerás comida como los bueyes. você vai viver fora do palácio e vai comer comida como os bichos. Vas a estar como los animales. Você vai ser como os animais. Para que veas quién gobierna. Para que você veja quem é que Hasta que governa. reconozcas que Dios Até que gobierna. você reconheça que Deus governa. Dios pone reyes y quita reyes. Deus põe rei e tira rei. La palabra de Dios dice que Nabucodonosor fue echado en ese mismo momento del A palavra palacio. de Deus diz que naquele mesmo dia Nabucodonosor foi jogado Y fora. empezó a comer comida como los Eles bueyes, começaram, hierba como los ele bueyes. começou a comer comida como a vaca, o Le boi. crecían los pelos como, dice, como las alas de una águila. Então ele começou a crescer penas como Y asas de ave. le crecían le crecían las uñas como las garras Crescia as de unhas las como aves. garras de aves. Y 7 años, 7 tiempo estuvo ahí, Então ele ficou 7 anos ali nessa, como un loco. como louco. Dice la palabra de Dios que cuando él reconoció que Dios Então gobierna, a palavra de Deus diz que quando ele reconheceu o governo de Deus sobre él ele, dijo que Dios pone reyes y quita reyes. então ele disse: Deus põe reis e tira En reis. esse momento, E nesse momento, Dios le dio la restauración de su Deus gobierno. restaurou a sua vida. Entonces, da igual quien gobierne en Brasil, Está igual também aqui no Brasil. Dios gobernará a ese Deus presidente. vai governar o presidente. Y si hace cosas malas, Dios lo E se tratará ele faz coisa mal, Deus vai tratar como com ele. trató a Tratou Nabucodonosor. com Nabucodonosor. Nadie puede contra el reino de Dios. Nada pode contra o rei de Deus. Aleluya. Había otro rey en Hechos que él hablaba con mucha sabiduría. Então havia outro rei em Atos que falava com muita sabedoria. Y la gente decía: esto es voz de Dios, no voz de hombre. Mas as pessoas diziam: isso é voz de Deus, não de homem. La palabra de Dios dice que en ese momento un ángel vino y lo mató. Então a palavra de Deus diz que nesse momento o anjo veio e matou aquele Qué rei. grande es nuestro Dios. Que grande é o nosso Deus. Ningún presidente, ningún rey se puede ir contra Dios. Nenhum presidente, nenhum rei pode ir contra Deus. Dios pone reyes, Dios quita Deus põe reyes. rei e tira rei. Entonces con esto os animo a poner vuestra mirada en el Señor. Por isso eu quero animar vocês a olhar para o Senhor. Si estás preocupado por la política, no te preocupes más. Ora y confía en Se Dios. você está preocupado com política, não se preocupe mais. Confie em Deus. El tercer punto dice que había alguien sentado sobre un trono alto y sublime. Aleluya. Então, no terceiro ponto diz que ele viu um rei sentado sobre um alto trono e sublime. Ahí vemos que Dios reina en las alturas. Então, nós vemos que Deus reina nas alturas. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni A carne, palavra diz que a nossa luta não é contra sangue sino ou contra carne, principados, potestades, não contra gobernadores principados de e tierra, potestade, governadores huestes de maldad, que están en los lugares celestiales. nos lugares celestiais. Pero nosotros tenemos que tomar la armadura espiritual, Nós temos que tomar armaduras la espirituais. coraza de la justicia, A coraça da justiça, dos, el cinturón de la verdad, o cinto da verdade, tres, el calzado del evangelio de la paz, os calçados do Evangelho da Paz, cuatro, el escudo de la fe, quarto, o escudo da fé, quinto, el yelmo de la salvación, quinto, o capacete da salvação, sexto,
puesto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Y séptimo, la oración. En Efesios 6 vemos que Pablo habla de eso. Tenemos que estar vestidos con la vestidura Nós temos que espiritual. estar vestido com as vestimentas espirituais. Y estar sometidos al gobierno de Dios. Estar submisso ao governo espiritual de Deus. El cuarto punto del que quiero hablar está en el versículo 2. Dice, por encima de él había serafines. Então, o quarto ponto está no versículo 2 que diz: por cima dele tinha serafins. Cada uno tenía 6 alas. Cada tinha 6 asas. De hecho, una de las cantantes hoy habló de ese versículo. No começo do louvor, uma das ministras de louvor falou sobre Sin isso. saber que se iba a predicar de esto. Sem saber que eu ia Había pregar. 3 canciones que se habló de santidad. Aqui três canções que falou sobre Una, santidade. santo, santo, increíble Santo, es. santo, incrível. Una, santo, santo es você. Santo, santo, você é santo. Entonces vemos aquí que estos serafines se cubrían con 2 alas de rostro. Então a gente vê aqui que esse serafim cobria o rosto com 2 asas. Dios quiere que nosotros tengamos reverencia delante de Deus, Dios significa que Deus quer que nós tenhamos reverência diante y dele. temor delante de Dios, como los serafines se cubrían. Como os serafins que cobrem o rosto para não olhar a ele. El segundo, las otras 2 alas se ponían sobre los pies. Então as outras 2 asas cobriam os pés. La Biblia dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan buenas nuevas. Tão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Dios quiere que vayamos con nuestros pies en Deus cualquier quer lugar que del nós mundo caminhemos com os nossos pés para que evangelizar. Dios nos envía. Ao lugar onde Con Deus otras alas volaban en la E presencia com as de outras Dios. 2 asas eles voavam na presença. Dios de quiere que volemos en su Deus presencia. quer que nós voemos em sua En presença. 1 Timoteo 2 dice que los hombres levanten manos santas delante de Dios, Timóteo 2 diz que os homens levantem mãos santas diante de sin Deus, ira y sin sem contienda, ira e sem contenda. y así oren con manos levantadas al cielo. E assim, hoje, com as mãos levantadas ao céu, Hay una gran revelación espiritual ahí. há uma grande revelação La espiritual. palabra de Dios dice, cuando Moisés levantaba las manos, A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencía a los enemigos. o povo vencia, Josué vencia os Y inimigos. cuando él se cansaba y dejaba las manos, Mas quando ele cansava e as mãos caíam, los enemigos os vencían al pueblo. inimigos venciam o povo. Entonces tenían que ir 2 jóvenes para mantener las manos de Moisés arriba. Então tinha que ir 2 jovens levantar as mãos de Y Moisés. así Israel venció a los E enemigos. assim Israel venceu os inimigos. Cuanto más levantes tus manos en Quanto mais oración, você levanta as suas mãos ao Senhor, más victoria Dios mais te da en el vitória Espíritu. Deus vai dar para você. Yo me acuerdo muchas veces cuando levanto las manos me siento como un águila que vuela en las alturas. Eu lembro que muitas vezes quando eu levanto as mãos eu sinto como uma águia. Y siento que vuelo en la presencia de Eu Dios. sinto voando na presença de Y ahí siento más fuego, más unción. Deus. E aí eu sinto mais fogo, mais unção. Y siento, Dios me dice, profetiza sobre esta Então nesse nación. momento Deus diz, profetiza sobre essa Porque nação. tú cuando vuelas como un águila, Dios te da visión de Porque quando águila. você voa como águia, Deus te dá visão de águia. Pero si en la oración estás dormido o no oras con manos levantadas y con fuego. Mas Si en la oración estás dormido se na oração você dorme y no quieres orar, e você não quer orar, tú no quieres ver como, no vas a ver como Dios ve. aí você não vai conseguir ver como Dios Deus. quiere que cada uno de vosotros sois águilas de Deus oración. quer que cada de nós sejamos águias de oração. Dios os haga águilas de Deus oración. quer Deus faça você. ¿Dónde están las águilas aquí? ¿Dónde están las águilas? Aleluya. Un ejército de águilas. Um exército de águia. Amén. Amém. Seguimos. Seguimos. La palabra de Dios dice que después, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Então, aqueles serafins e querubins diziam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Jeová, o Senhor. Toda la tierra está llena de su Toda gloria. a terra está cheia da sua glória. Mira, la primera característica de Dios es la santidad. Olha, a primeira característica de Deus é a santidade. En Apocalipsis no dicen amoroso, amoroso, amoroso eres tú, Ah, o Dios. Apocalipse não está dizendo amoroso eres tu. No dice en Apocalipsis poderoso, Está dizendo poderoso, poderoso, poderoso eres tú, poderoso, Dios. 3 vezes poderoso. Día y noche dicen santo, santo, Dia e noite santo, esses anjos dizem: eres tú. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Hubo 2 o 3 canciones que se hablaba de la Há 2 santidad. ou 3
três canções falaram sobre isso. Ahí ya entendí que hoy tengo que hablar un punto de la santidad. Então eu entendi que eu tenho que focar um pouco na Mira, santidade. sin santidad nadie verá a Porque sem Dios. santidade ninguém verá o Senhor. Sin santidad nunca puede ser un Sem siervo de Dios. santidade nunca vai poder ser um servo de Sin Deus. santidad nunca puede ser un misionero. Sem santidade nunca vai poder ser um Porque missionário. Dios no usa a los pecadores para predicar su Porque palabra. Deus não usa pecadores para falar da sua Primero palavra. Dios quiere que te arrepientas Primeiro Deus quer que você se arrependa y luego le sirvas. e depois nos sirva. Ahora bien, yo hice una escuela de liderazgo Bom, eu fiz uma escola de liderança. y escuché algo que me impactó en esa escuela. Eu ouvi algo que me impactou nessa Que escola. 70 o 75% de los pastores Que 70 ou 75% dos y pastores los siervos de e Dios dos servos de Deus han caído alguna vez en adicción sexual, hão caído em vícios sexuais. sea pornografía, Pornografia, masturbación, otros. e outros. Y también de la iglesia hay muchos jóvenes que yo he tratado y han caído en esas cosas. E muitos homens da igreja não são tratados e têm caído nesses ¿Qué quiero pecados. decir con esto? O que eu quero dizer com isso? Si tú estás en algún pecado, Se você está em algum pecado, Dios quiere que te Deus arrepientas. quer que você se arrependa. Y cuando digo esto, ahora siento la presencia E de quando Dios. eu digo isso, eu digo sentindo a presença de Siento Deus. un fuego. Eu sinto fogo. No puedes ir a las naciones si no te arrepientes de todos tus Você pecados. não pode ir para nação nenhuma se você não se arrepende No, dos seus no pecados. puedes ir por las naciones mirando pornografía. Você não pode ir para as nações ser missionário vendo pornografia. No puedes ir por las naciones mintiendo e engañando a la gente. Você não pode ir pelas nações mentindo e enganando as pessoas. No puede ir a las naciones si usted no organiza bien su economía. Você não pode ir para as nações se você não administra bem suas Si economias. no eres generoso con Dios, Dios nunca te Se va a você poner não é generoso, para ir a las Deus naciones. nunca vai te dar condição de ir às Porque nações. para ir a las naciones se necesita victoria en la guerra espiritual. Porque para ir às nações você precisa de vitória nas guerras. Y si tú tienes pecado, tienes puerta abierta, el Se diablo você entra. anda em pecado, você tem portas El abertas. diablo entra y no te deja ir a las Aí o naciones. diabo entra e te impede de ir às nações. Luego, si tú no organizas bien tu dinero, de dar el diezmo a E Dios y se a você su não obra, organiza muito bem as suas finanças de tal maneira que não dá o dízimo ao Senhor, o por ejemplo, ser generoso con la obra de ou Dios, ser generoso com a obra de Dios Deus, no te va a proveer a ti dinero para viajar a las Ele não naciones. vai te dar dinheiro para você viajar às Yo me nações. acuerdo que tenía 19, 20 años. Eu me lembro que eu tinha 19, 20 anos. Y aquí digo un testimonio. E aí aqui é um testemunho. Resulta que en la iglesia hemos orado por una persona que se hacía una operación y necesitaba mucho dinero para la operación. Então, na minha igreja, naquela época, quando eu tinha 17 anos, o povo estava orando por um irmão que necessitava de dinheiro para uma cirurgia. Hemos orado por sanidad, por milagros. Oramos por milagres. Creemos que Dios hace. Cremos que Deus Pero faz. muchas veces Dios permite que la persona vaya por la mano de los médicos. Mas muitas vezes Deus permite que o crente passe pelas mãos. Y Dios puso en mi corazón dar la mitad de mi dinero que tenía en aquel Então momento. Deus falou daquele dia para eu dar metade do dinheiro que eu tinha. Yo trabajaba los veranos y tenía Então becas. eu trabalhava durante os verões e eu tinha. No voy a decir la cantidad, pero era la cantidad de una moto nueva. Tá, eu não vou dizer a quantidade, mas dava para comprar uma moto novinha. Claro, había jóvenes que se compraban motos con ese dinero. Então, os jovens poderiam comprar motos. Pero yo fui y puse dinero en el sobre y Mas eu pus o dinheiro no envelope. le di a ese profeta que recaudaba fondos para la operación de ese Eu fui hermano. a esse profeta que estava levantando os fundos, o dinheiro para isso. A ese hermano le impactó mucho viendo tanto dinero de un joven. E esse irmão ficou impactado por ver muito dinheiro vindo de um Y jovem. llamó a mi padre, ¿cómo tiene tu hijo tanto dinero? Ele chamou o pai dele, como é que seu filho tem tanto dinheiro? Y mi padre me dijo, Valerio, ¿tú has dado tanto E dinero? meu pai me disse, Valério, tu deu todo esse dinheiro? Yo digo, sí, Dios me dio a eso. E eu disse, sim, Deus mandou fazer. Eso fue una siembra que yo hice en otros. Isso foi uma semente que eu lancei naquele. Si yo lo que dice multiplicar por 100, todavía no he recibido todo lo que he dado multiplicado por 100. Dice la Biblia, si yo lo que he dado se multiplicaría por 100. A Bíblia diz que o que eu dou se multiplica por 100. No, todavía no he recibido esa multiplicación. Eu ainda não recebi essa Pero multiplicação. ¿qué quiero decir? Por yo sembrar y ser generoso, Dios es generoso conmigo. Mas eu quero dizer que porque eu semeio, Deus também é generoso comigo. La Biblia dice, con la medida que mediréis os será A Bíblia diz que à medido. medida que você medir, você será medido. Si tú das poco, recibes Se poco você de dá Dios. pouco, você recebe pouco de Si Deus. tú das mucho, Se recibes você dá mucho. muito, você recebe muito. Tanto a nivel económico como a nivel Tanto no espiritual. nível econômico como Si tú espiritual. oras media hora al día, Se
você ora meia hora ao y dia empiezas a orar por sanidades y milagros, e começa a orar por curas e milagres, no vas a ver tanto unción y tanto sanidad. não vai ter tanta experiência de unção e cura. Pero si tú oras 2-3 horas al Mas se día, você ora 2 ou 3 horas ao vas a dia, ver más la unción de Dios você sobre vai ti, ver mais unção de Deus sobre vas a você. ver más santidad, más Você vai ver mais pureza, santidade sobre a tua te vida. vas a sentir más fuerte a nivel Você vai sentir espiritual. mais forte espiritualmente. Entonces Dios quiere que nos metamos de verdad con Dios, E se Deus quer que nós nos metamos de en verdade oración, en intercesión, en ser generoso con la obra de seja África, generoso com a África, con Mozambique, con todo lo que se haga en esta iglesia. com todas as áreas dessa igreja. ¿Acaso lo que tú tienes no es lo que Dios te dio? Acaso o que você tem hoje não foi Deus que te deu? Y eso es parte de la santidad también. Isso é parte da Porque santidade cuando também. tú no das, dice la Biblia que tú le robas a Dios, dice Porque a Malaquías. Bíblia diz que quando nós não damos, nós roubamos a Deus, disse Malaquias. Dios nos da y Dios quiere que seamos generosos. Deus nos dá e para que nós sejamos Si tú generosos. vives en algún pecado hoy, Se você vive em algum pecado hoje, te digo en el nombre de eu Jesús, digo em nome de Jesus, arrepiente, arrependa-se, confiésalo delante de confessa Dios. diante de Deus. Y Dios está aquí para perdonar, Deus está aqui para te para perdoar, ayudarte a vivir de santidad. para te dar uma vida de santidade. Dios no te juzga, no te critica. Deus não te julga nem te critica. Dios te espera como el padre que esperó al hijo pródigo que vengas en sus brazos. Deus está te esperando como o pai do filho pródigo para te abraçar. Él te quiere dar un anillo hoy. Ele quer te dar um anel hoje. Otra vez quiere comprometerse contigo, quiere hacerte un siervo suyo. Ele quer se comprometer contigo e fazer de você Y um quiere darte servo. ropa nueva, Ele ropa quer te blanca. dar roupas novas, roupas Entonces, brancas. si tú estás en cualquier pecado, Então, se você está em algum pecado, que el Espíritu Santo te revela o ahora. Espírito Santo te revele agora. Hoy Dios quiere que te arrepientas. Hoje Deus quer que você se arrependa dele. Dios quiere ser un obrero de Dios Deus para quer la nación. fazer de você um obreiro de Deus nas nações. Aleluya. Aleluia. Continuamos. Continuamos. Entonces, cuando él vio la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, ay de mí que soy muerto, dice Então, quando Isaías. Isaías viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, vou morrer. Cuando tú ves la gloria de Dios, te sientes nada, sientes que vas a morir, tienes Quando temor. nós vemos a glória de Deus, nos sentimos um nada, um ninguém. Cuando los ángeles se presentan a María, le dice, no tengas temor. Mas os anjos chegaram para Isaías e falaram: não tenha medo. Porque tú cuando ves un ángel o la gloria de Dios, te viene temor. Porque quando você é envolvido com a glória de Deus, você sente temor. Porque tenemos un Dios grande. Porque o nosso Deus é grande. Aleluya. Aleluia. La palabra de Dios dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías falou: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí vemos- o Senhor. Vemos que Deus. Isaías reconoce que es Então pecador. Isaías reconhece que ele é um pecador. Reconoce que él tiene labios impuros, a lo mejor mentía, a lo mejor hablaba mal de Ele otros, reconhece, o profeta reconhece que tinha lábios impuros. Talvez ele até mentia, o hablaba mal de ou otros, falava mal de outros, o criticaba a los líderes, o al pastor, a su rey. ou ao seu rei. Entonces dice que Dios le da una solución. Então diz que Deus traz uma solução para ele. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, rendido, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aleluya. Então Deus teve uma solução, mandou um anjo, o anjo pegou a brasa, foi lá na boca de Isaías, tocou nos seus lábios e disse: com essa brasa, com esse fogo eu tiro o teu A pecado. Dios no le impacta tu pecado. Deus não fica impactado com o seu pecado. A Dios lo que impacta es que tú reconozcas tu O pecado. que impacta Deus é quando você se ajoelha, Vengas quando com você reconhece o sinceridade seu a pecado. Vemos David que hizo un plan para matar a Urias. Ó, a gente vê, por exemplo, Davi que fez um plano para matar Y Urias. se acostó con su mujer, cometió adulterio. E teve relação sexual com a mulher de Urias, cometendo Y adultério. David tenía muchas mujeres, pero a pesar de eso se metió en E Davi adulterio. tinha outras mulheres, mas apesar disso ele se meteu no ¿Qué adultério. dijo Dios? Yo te abandono, David, lo siento. O que Deus disse? Eu te abandono, Davi. Voy a escoger otro rey, tú eres un pecador. Sinto muito, vou buscar outro rei, você é um pecador. Dios perdonó a David porque David se arrepintió. Deus perdoou a Davi porque ele se arrependeu. Da igual cuál es tu pecado, si tú te arrepientes hoy, Dios te perdona. Não importa o seu pecado,
pecado. Se você se arrepende hoje, Deus te perdoa. Aleluya. Aleluia. Ahora vamos al último punto, el más Agora importante. vamos para o último ponto, que é o mais importante. El mensaje misionero aquí. Que é a mensagem missionária que eu trago. Dice, después oí la voz del Señor. Disse, depois eu ouvi a voz do Senhor. Hay una palabra clave que dice después. Aqui tem uma palavra-chave que diz depois. No antes de arrepentirse. Não antes de arrepender. Entonces Isaías tuvo que en primer lugar mirar a Dios, no a la crisis que vivía su Então, a pueblo. primeira coisa que Israel fez, ele olhou para Deus, não para as crises que estavam ao redor. En segundo lugar, Isaías tuvo que arrepentirse Em segundo lugar, ele teve que se arrepender. porque si no, no hubiera visto, no hubiera escuchado la voz Porque de senão Dios. ele não ia ver a Deus e nem ouvir a voz. Si tú vives en tus preocupaciones y tus Se crisis você vive só envolvido nas suas preocupações e y crises, no confías en e Dios, não confia em Deus, si tú no te arrepientes de tus se pecados, você não se arrepende dos no pecados, vas a escuchar la voz não del vai Señor. escutar a voz de Deus. ¿Sabes qué bonito es escuchar la voz de Sabe, Dios? é muito lindo ouvir a voz de Yo Deus. muchas veces estoy cenando y siento que Dios me dice, yo te amo, hijo. Muitas vezes eu estou, por exemplo, sentado, Cenando, jantando, Deus fala, eu te siento, amo. yo te amo, hijo. Eu escuto a voz de Deus dizendo, eu te amo. Estaba en Brasil en 2 iglesias y Dios me dijo, medio de la alabanza, yo te amo, hijo. Eu estive já no Brasil em 2 igrejas e no meio do louvor eu ouvi Deus Y falando, sentí eu te el amo. amor de Dios que me E eu invade. sinto o amor de Deus me invadindo. Una cosa es saber en la Biblia que Dios nos ama. Uma coisa é saber na Bíblia que Deus nos ama. Una cosa es que otro te diga, Dios te ama. Uma coisa é que alguém te diga, Dios te ama. Pero otra cosa que Dios mismo te diga, yo Não, te mas amo. outra coisa é Deus mesmo falar, filho, eu te amo. Aleluya. Aleluia. Y la segunda vez que después Dios me dijo en 2 iglesias de Brasil en este tiempo, hijo, me alegro porque estás aquí. Então, Deus também já me falou em 2 igrejas que eu estive aqui, filho, eu estou alegre porque você está Eso me aqui. quebrantó. Isso me quebrantou. Es decir, yo me alegro que tú has obedecido a venir a las Ele disse, naciones. eu me alegro que você obedeceu a minha voz e veio. Me alegro porque has obedecido a venir a Brasil. Eu me alegro que você obedeceu a Antes de vir ao venir, un Brasil. miembro de mi iglesia dijo, Valerio, ten cuidado, ahí puedes morir, es un país peligroso. Antes de eu vir, um membro da minha igreja disse, Valério, tem cuidado no Brasil. O Brasil é muito perigoso. Porque en Você Europa, pode morrer. Latinoamérica se ve como un continente peligroso. Porque lá na Europa, eles veem a América Latina como um continente De perigoso. drogas, te roban, te pueden matar. Que pode te Pero matar. yo dije, roubar. yo tengo que ir en cualquier país donde Dios me Mas eu diga. disse, eu tenho que ir onde Deus me manda, qualquer país. Y qué bueno es escuchar cuando Dios te dice, yo me alegro Que porque bom estás é aquí. ouvir Deus falando, eu me alegro. Dios se alegra cuando tú haces su voluntad. Deus se alegra quando você faz a sua vontade. Dios se alegra cuando tú vives en Deus se santidad. alegra quando Aleluya. você vive em santidade. Dios se alegra cuando tú mides a Cristo. Deus se alegra quando você vem para Cuando no Jesus. te bloqueas en tus problemas, Quando você não fica preso nos seus en tus problemas, nas suas preocupaciones. No preocupações. miras como Isaías al rey. Mas você olha como Isaías para o rei. Y el último versículo dice E o así. último versículo diz assim: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aleluya. Depois eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Que há de por nós? A este punto yo lo llamo la necesidad del cielo. A esse ponto que esse versículo chama a necessidade do céu. La necesidad de Dios. A necessidade de Deus. ¿Sabes que Dios tiene una necesidad? Você sabia que Deus tem uma Su necessidade? necesidad es que nosotros le representemos en la A tierra. necessidade de Deus é que nós o representamos aqui na Yo terra. nunca escuché a Dios predicar en las calles. Nunca. ¿Habéis escuchado alguna vez una voz que diga del cielo, oye, esta ciudad, venid a Eu mí? nunca vi Deus descendo e evangelizando na terra. ¿Habéis visto alguna vez, habéis escuchado la voz de Dios predicando en las calles? ¿No? ¿No? ¿Habéis visto alguna vez un ángel vestido de blanco predicando en las calles? de branco aí pregando? No, no. Vale, entonces lo que Dios quiere es enviarnos a nosotros. Porque o que Deus quer enviar é nós para fazer. ¡Aleluya! ¡Qué honor es servir al Rey de Que Reyes! honra é servir ao Rei dos ¡Qué Céus. honor es ser representante de Que Dios en honra la ser tierra! representante do céu na terra. Porque para somos embajadores de Que Dios. honra ser embaixador do céu na terra. No somos simples humanos, somos Nós não embajadores. somos simples humanos,
dele. Entonces, aquí clama el cielo, ¿quién irá por nosotros? E então aqui nesse versículo o céu está clamando lá em cima. Quem lá na terra vai por nós? Ahora siento la presencia de Dios de una manera intensa. Hoy Dios te pregunta a ti personalmente, Hoje Deus está perguntando para você, pessoal. ¿tú irás por nosotros? Tu irás por nós? ¿Tú irás por mí Tu irás por mim? a predicar a tu A vecino, pregar a teus vizinhos, a predicar a tus compañeros de a trabajo, pregar aos teus companheiros de a trabalho, tus compañeros de clase? a teus colegas ¿Tú irás de por mí a ir a Europa o a Você África vai por mim na Europa, na África, o cualquier país donde tú puedes qualquer morir? país onde você pode ir. ¿Estás preparado para morir por Você mí? está preparado para morrer por mim? Dios te pregunta Deus te hoy, pergunta hoje: ¿quién irá por nosotros? quem irá por nós? El último punto, E o último ponto yo lo llamo la respuesta correcta. que eu chamo a resposta correta. He aquí, envíame. Eis-me aqui, envia minha vida. Aleluya. Aleluia. Esa es la clave. Essa é a chave. Ser obediente a Dios. Ser obediente a Deus. ¿Quién de aquí quiere ser obediente a Alguém Dios? aqui quer ser obediente a Deus? Vamos a levantarnos de pie. Então vamos ficar de pé. Todos los que quieren ser obedientes a Dios, Todos os que querem ser obedientes a Deus, vamos a venir al altar delante de Dios. vamos vir aqui para o altar diante de Deus. Todos los que han levantado las manos, Todos venir que al altar. levantaram as mãos, vem aqui para o altar, aqui na Voy frente. a pedir a Dios que tenga unción de Eu naciones. vou pedir a Deus que te dê uma unção de nações. Voy a pedir a Dios que os abra la puerta a las naciones Eu vou pedir a Deus que abra as portas das nações para você. de la tierra. Voy a pedir a Dios que os haga siervos suyos a las Eu vou pedir a naciones. Deus que faça de você o servo dele nas Voy nações. a pedir que Dios te use como Isaías, Eu vou pedir que Deus te use como Isaías, como el apóstol como Pablo, o apóstolo Paulo, como los profetas y apóstoles de la como os Biblia. profetas e apóstolos da Bíblia. Creo que hoy Dios va a desatar llamados también. Hoje Deus vai desatar chamados aqui. Dios va a levantar Deus apóstoles, vai levantar apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, intercessores. porque por la impartición también vienen llamados. Porque vamos transferir os falsos chamados. Unción y mandos proféticos y apostólicos. E mandos proféticos e apostólicos, Dones espirituales. em dons espirituais. Así que voy a orar, levantar las manos así para recibir. Levante as mãos assim para receber. Voy a orar con vosotros desde aquí. Agora eu quero orar por vocês. Y luego voy a bajar a poner las manos. Luego voy a bajar a poner las manos y vamos a orar por impartición. Depois eu vou descer e orar por cada para compartilhar isso. Los pastores que están aquí también pueden apoyar, impartir y orar. Os pastores que estão aqui também podem orar pelos outros. Primero voy a orar de aquí, luego voy a bajar. Primeiro eu vou orar, depois eu vou descer. Ahora, mirar a Dios, pensar, mirar a Dios sentado en su trono. Quero que você imagine Deus sentado no trono. Y mirar que Dios como un padre hoy les va a dar regalos, E olhe para Deus como o Pai que vai te presentear dones agora. espirituales y Ele llamados. vai te dar dons Hoy espirituais te va a dar una chamados. unción de Uma naciones. unção de nação. Voy a orar, Eu vou orar. recibe, Recebe. Dios Padre. Deus, meu Pai. Hoy toda esta iglesia, Eu vou Señor, por essa igreja, ha Senhor. respondido a tu llamado. Eles responderam o teu chamado. Heme aquí, envíame a mí. Eles respondem, diga, eis aqui. Padre, gracias por ellos. Obrigado por eles. Te pido que tu perdone los Que pecados, o Senhor perdoe os pecados. todos los pecados ocultos. Todos os pecados ocultos. Padre, te pido que la sangre de O Cristo sangue de Jesus. se rebacorra, babacando de cantar. La sangre de Cristo limpia tu pueblo. La sangre de Cristo limpia tu vida. Oh,
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
chamar o pastor Maurício, depois que ele acabar a oração aqui, para orar por nós, pastores. Igreja, você está aqui, permaneça só mais um pouquinho. Se você quiser sentar, aguardando o seu aguardo, tem algo ainda para você. Amém? Você está aqui, está doente, está enfermo, hoje é dia que você sair da tua cura. Já vi você ser tocado por ele, amém? Para a basura fica aí, aguarde um minutinho, mas fique em espírito aí, fica orando. Deus quer fazer coisas maiores nessa noite ainda.
Glória a Deus, irmãos. Eu quero chamar os filhos que estão aqui, todos, filhos dos líderes, filhos dos pastores, filhos dos diáconos, os filhos dos pastores e líderes da igreja. Venham para cá. Vamos orar por vocês. Deus está levantando uma nova geração no Brasil para tocar as nações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem cerca de 200 países no mundo. Desses 200 países, o Brasil é o segundo que mais envia missionário. Primeiro é os Estados Unidos, nós vamos ser o primeiro. Porque nós temos muito jovem para as nações. E você está no alvo de Deus. Recebe um som de Deus aí. Recebe destino para as nações. Você vai pisar em muitas nações. Europa, países da Europa, África, Oceania, Ásia, América Latina. Há uma unção de fronteiras nessa noite. Há uma unção de nações aqui nessa noite. Deus está mudando rotas. Deus está criando caminhos. Lugares por onde você nunca pisou. Deus está mudando níveis. Níveis de unção. Níveis de conquista. Deus está te entregando territórios. Lugares novos onde seus pés nunca pisaram. Receba. Vocês têm DNA de líder. Vocês têm DNA de líder. A unção que vai cair sobre vocês será maior do que a unção que está sobre os pais de vocês. Porque vocês irão mais longe. Porque a geração nova vai mais longe que a geração anterior. Receba! 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 Receba de Deus! Receba! Deus está operando algo dentro de você. Deus está mudando a rota. Deus está gerando destino. Essa é uma ambiente profético de destino. Os filhos
quer curar as nações da terra. Toquem os músicos. Valério tem ido a 40 países. 40 países.